Tudo bem com vocês? A tia Glau está aqui para revisarmos o que foi aprendido na unidade 2. Bom, na unidade 2, página 38, há uma escultura de tubarão, baleia do artista plástico Ciron Franco, instalada em uma praia na cidade de Santos, em São Paulo, para coletar os resíduos. Pergunto a vocês, o que são resíduos? Nós vimos que os resíduos são os restos das nossas atividades, ou seja, tudo aquilo que descartamos após o uso. Vimos que o excesso de resíduos está relacionado ao consumismo. As pessoas estão cada vez mais consumistas. Na página 46 do nosso livro de ciências, vimos a representação do processo de produção e descarte dos materiais, onde primeiro se tem a extração da matéria-prima, depois a fabricação, seguido do transporte, do consumo e o descarte. O descarte dos resíduos podem ser feito de maneira correta no aterro sanitário. Na unidade 3, nós vamos iniciar agora o estudo sobre o uso sustentável dos recursos. Que atividade econômica a imagem mostra? Qual a importância da água nessa atividade? E o solo, ele tem alguma importância? É isso que vamos descobrir na unidade 3, nas páginas 73 a 75. Vamos relembrar, recordar o que é recurso natural. Desde o primeiro ano, vocês descobriram que recurso natural é tudo aquilo que pode ser encontrado na natureza e é utilizado pelo ser humano para satisfazer as suas necessidades. Como vimos no quarto ano inicial, os recursos naturais podem ser classificados em renováveis e não renováveis. Vocês ainda se lembram o que são recursos naturais renováveis? Bom, recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam com o uso ou que se renovam pela ação da natureza ou do ser humano. Alguns dos recursos naturais renováveis são os ventos, as plantas, a energia solar, os animais e a água. Já os recursos não renováveis são aqueles que se esgotarão no futuro caso sejam utilizados de forma contínua, ou seja, eles vão acabar com o tempo. Isso porque eles não podem ser recompostos ou demora milhões de anos para se formar na natureza, em um tempo incompatível com a vida dos seres humanos. Por isso, alunos, nós devemos pensar bem antes de consumir qualquer coisa. O uso dos recursos naturais não renováveis devem ser controlado e bem planejado. Página 75 nós temos o petróleo. Na página 76 temos o gás natural, o solo, o carvão mineral e também temos os demais minérios. Lembrando, alunos, que o petróleo, o gás natural e o carvão mineral são conhecidos como combustíveis fósseis. A seguir, nós vamos tratar dos impactos mencionados e as suas origens e quais as consequências. Como o nosso planeta está ultimamente? Será que realmente estamos cuidando do planeta Terra de forma correta? Acho que não, né? Pois existem as poluições. Uma das poluições mais tristes é a poluição da água. Por que, tia Glaucione, a poluição da água? Porque a poluição da água
é provocada por várias atividades, por exemplo, pela agricultura. Além do que, a mineração é outra atividade que pode contaminar a água. Não podemos esquecer de falar dos processos industriais que podem poluir a água, caso os produtos químicos sejam lançados no ambiente sem qualquer tipo de tratamento. A água é um recurso essencial à vida. Quase toda a água que existe no planeta Terra é salgada e forma os oceanos. A outra parcela de água é doce, está localizada em estado sólido nas geleiras, restando apenas uma pequena parte disponível para o consumo humano, que são os rios, lagos e reservas subterrâneas. Apesar de ser um recurso renovável, o desperdício e a poluição das fontes de água doce e das nascentes podem gerar escassez de água potável. E assim, teremos que fazer novamente o racionamento de água. Isso não é legal. Então, para evitarmos esse tipo de atitude, temos que ser um consumidor consciente. A poluição do ar é causada principalmente pelas atividades humanas, como as queimadas, a decomposição dos resíduos em aterros controlados e lixões, queima de combustíveis fósseis, entre eles o carvão mineral, o gás natural e os derivados de petróleo, como o diesel e a gasolina. Essas atividades liberam no ar partículas poluentes e gases como o gás carbônico e o gás metano, que causam um aumento do fenômeno conhecido como efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre no planeta Terra devido à presença de alguns gases na atmosfera que envolve o planeta. Esse fenômeno é responsável pela manutenção da temperatura do planeta, de modo que fica mais ou menos constante, ou seja, evita que haja variações muito grandes na temperatura. Pessoal, vocês podem observar tudo isso que a tia Glau acabou de explicar na página 80 e 81. Na página 81 mostra o esquema do efeito estufa. Temos o Sol que envia os raios solares, ok? Envia para onde? Para o planeta Terra. A maior parte da radiação solar que chega à superfície da Terra é absorvida e aquecendo-a. A parte 2 da radiação é refletida e volta para o espaço. A parte 3, que está de vermelho, vocês estão conseguindo enxergar? A parte da radiação refletida é refletida novamente pela atmosfera e volta para a superfície do planeta, aquecendo-o. Conseguiram entender? O aumento do efeito estufa tem como consequência o aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o aumento das temperaturas do planeta, certo? E o que isso tem a ver, tia Glau? Aumentar a temperatura do planeta não é bom? Não mesmo. O aquecimento global tem várias consequências, como o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, mudanças no regime de chuvas, o aumento de tempestades, inundações e secas. Além disso, o aumento de doenças. Chegamos a um novo tópico. O que é degradação? Oi, algum menino sabe me dizer? Alguém do outro lado da telinha sabe me dizer o que é degradação do solo? É o processo em que o solo vai se esgotando. O que é isso? Ele vai perdendo os seus nutrientes. Dentre as degradações do solo está erosão. Erosão não é apenas a formação de buracos no solo. Na verdade, a erosão é todo e qualquer desgaste
dos solos e das rochas em que há o transporte de pequenos detritos de um lugar para o outro. Por isso, as erosões podem variar desde a retirada de uma pequena camada de terra no chão até a formação de verdadeiras crateras. A colheita de soja, o uso de grandes máquinas agrícolas pode causar a compactação do solo. Contaminação química ocorre devido ao uso excessivo de agrotóxicos, do contato com o chorume de resíduos depositados em aterros controlados e lixões de forma incorreta. Na nossa última imagem, estamos vendo o solo contaminado por óleo, né? Isso é muito triste. Lá vai o dever de casa. Não podemos esquecer do dever de casa. Dever de casa. Vocês irão fazer um resumo dos conteúdos que vimos na aula de hoje. O resumo é importante para sistematizar o conteúdo, ok? E não se esqueçam de usar imagens. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, fiquem com Deus. Beijos com sabor de chocolate.